Bom dia, turma. Bom dia a todos. Vamos aqui iniciando mais uma semana de aula, mais uma aula de matemática. Começamos capítulo novo a partir de agora, né? Tínhamos toda a matéria, fizemos uma prova, espero que todos tenham ido bem. Procurei fazer a prova o mais parecida possível da revisão. E agora a gente continua os próximos capítulos do nosso livro. O assunto que a gente vai começar, a gente já deu um iniciado, não tem muita diferença. É o capítulo 6 sobre função polinomial de segundo grau. Qual a diferença do que a gente já estudou até agora? Porque antes a gente viu a equação do primeiro grau, a equação do segundo grau, aí foi para a parte de função. Função do primeiro grau, aprendemos tudo lá. E agora tem um capítulo específico para função polinomial do segundo grau. Que aí também já não tem muita diferença. Esse capítulo aqui vai ser bem rápido, porque a gente já viu o que é uma equação do segundo grau e como encontrar as raízes. Já viu o que é uma função, e função do primeiro grau do segundo grau não tem muita diferença. Qual vai ser a diferença? Que na função do primeiro grau vou ter uma equação do primeiro grau, e na função do segundo grau vou ter uma equação do segundo grau. Basicamente a diferença é essa. Aí a gente vai acabar revisando aqui algumas coisas que a gente já viu, como encontrar o coeficiente A, B e C de uma função, que é a mesma coisa que encontrar de uma equação, como construir um gráfico de uma função do segundo grau, e aí por diante, tá? A partir de agora também eu vou procurar usar fotos do livro, que aí fica mais fácil de você acompanhar as nossas aulas, né? Então é importante que a partir que você esteja assistindo a aula, você vá acompanhando aí no seu livro, tá? Porque além da explicação também tem a atividade e acaba ficando mais fácil. Então vamos lá, começar a aula, né? Então a função do polinomial do segundo grau é composto por uma equação do segundo grau. Posso representá-lo desta forma, com o y na frente, porque o y representa a imagem, né? Tudo que a gente já viu, né? O y é a imagem, ou seja, o resultado de f de x, ou posso representar com f de x na frente, também é a mesma coisa. Como eu começo a estudar a função? Identificando os coeficientes. E os coeficientes é da mesma forma de uma equação. Ó. O coeficiente A é quem vem acompanhado do x ao quadrado, o coeficiente B é quem vem acompanhado do x, o coeficiente C é o numeral sozinho. E se eu não tiver B ou C, chamamos de equação incompleta ou função incompleta. Nesse caso aqui, ó, desta função eu tenho 1 sobre 500 x ao quadrado mais 4. Quem é o coeficiente A? 1 sobre 500. Quem é o coeficiente B? Não tenho nenhum número acompanhado apenas do x, então 0. Quem é o coeficiente C? C igual a 4. Tá ok? Então nessa primeira aula a gente só vai revisar essa parte de coeficiente. Outra função, f de x. Lembra que na equação eu tinha a equação igual a 0, né? Aqui não. Como a gente está estudando a equação da forma de função, eu sempre vou ter f de x ou o y, é a mesma coisa. Então aqui eu tenho 3x ao quadrado menos 2x mais 5. Vamos identificar o coeficiente. Ó. A igual a 3, porque é o número que está aí acompanhado do x ao quadrado. O b menos 2, que está acompanhado do x, e o c igual a 5. Tá? Outra função aqui, ó. Veja que eu já representei pela letra y, né? Não botei f de x. 2 terços de x menos raiz quadrada de 2x ao quadrado. Note que aqui ele deu uma bagunçada apenas para confundir a sua cabeça, porque você está acostumado a ver o primeiro coeficiente A, B e C, mas ele pode dar uma mudada, tá? Então o que é que você tem que aprender? Que o coeficiente A é quem vem acompanhado do x ao quadrado, o coeficiente B é quem vem acompanhado apenas do x, e o coeficiente C é quem é um numeral sozinho. Então aqui, ó, quem é o A? Menos raiz quadrada de 2. Note que tem esse menos aqui na frente, então vem menos raiz quadrada de 2. Quem é o B? 2 terços, que é quem vem acompanhado do x. Quem é o C? 0, porque eu não tenho nenhum número sozinho aqui nessa função, certo? Esse é outro exemplo. f de x, x ao quadrado menos 16. Quem é A? 1. Por quê? Porque eu não tenho nenhum número aqui acompanhado do x ao quadrado. Então, é a letra 1. Quem é B? 0. Não tenho nenhum coeficiente acompanhado apenas da variável x. E quem é o C? Menos 16.
Nesse outro exemplo eu tenho 6x ao quadrado. Quem é o A? 6. Quem é o B? 0. Quem é o C? 0. Ele não tem o restante da equação. Pode ser que ele coloque dessa forma também, ó. F de x, x mais 1 ao quadrado, menos 2x menos 3 ao quadrado. Professor, aqui não tem uma equação de segundo grau? Não, tem. Lembra que na prova até eu botei uma questão desse tipo, né? Ó. X mais 1 ao quadrado, ou seja, parênteses elevado ao quadrado. Esse outro também. Como é que a gente resolve? X mais 1 ao quadrado quer dizer que é x mais 1 vezes x mais 1. Então você vai desenvolver essas duas partes, certo? Quando você desenvolver, você vai encontrar aqui, ó, duas equações e depois é só somar uma com a outra. Depois que você fizer esses cálculos todos. Pessoal, eu estou falando assim rápido porque já foi uma matéria que foi dada e foi recente. Então acredito que vocês já tenham isso aqui na mente de vocês fresco, tá? Então depois que eu somar aqui essas duas frações, eu encontro essa. Menos 3x ao quadrado mais 14x menos 8. Aí sim, ficou bem bonitinho uma função do segundo grau. Aí basta eu identificar, tá? Então na aula de hoje, a gente começou a função do segundo grau. Eu dei essa revisão aqui de coeficientes. Então nossa aula fica por aqui, até a próxima aula.